Primeira live da Sou Cannabis. Conheça a Sou Cannabis, quem somos, de onde viemos e o que fazemos. Falaremos sobre a formação da Sou Cannabis e os desafios de promover a acessibilidade aos pacientes. Temos hoje como nossos especiais convidados a Mariana Dourado, que é nossa vice-presidente e assistente social, Patrícia Rosa, terapeuta, faz acolhimento e orientação, e o Regis Escagiante, acompanhante terapêutico e acolhimento. Todos esses três fazem parte dessa equipe super forte da Sou Cannabis. Sejam muito bem-vindos. Se apresentem, por favor, Pati. Na sequência, a Mari. Logo depois, o Regis. Por favor. Então, primeiro, boa noite, pessoal. É muito bom estar aqui, a gente poder fazer esses esclarecimentos para as pessoas, né? Tem bastante gente chegando, nova, conhecendo a associação nova, então todo mundo querendo saber. Então é muito bom estar aqui e poder trazer isso para a galera. Eu sou Patrícia, eu também atuo na Olhar Verde, que nem o Thiago já falou. Já trabalho com a terapêutica há um bom tempo, há pelo menos uns 3 anos. Venho constantemente me aprofundando, estudando sobre as terapias, fazendo curso, tentando melhorar cada vez mais nesse sentido. E vendo assim essa necessidade da busca das pessoas, a gente está aí, se uniu e resolveu fazer parte também da construção da Sou Cannabis. E agora estou aqui para com esses conhecimentos que eu tenho em relação tanto à terapêutica quanto à organização, para a gente poder se unir, juntar forças e fazer o trem todo acontecer. Isso aí, Pati. Vamos fortalecer. Mari, agora você, minha querida. Então, a todos, é assim, uma satisfação imensa estar com vocês, né? Thiago, Pati, Regis, aí, uma felicidade mesmo. Agradecer todo mundo aí que está tirando um tempo, né, para conversar um pouquinho com a gente. Então, como o Thiago apresentou, eu sou Mariana, sou assistente social. No momento, né, estou me propondo a ser vice-presidente, né, na consolidação, né, na verdade, na formalização desse grupo, né, que é meramente um aspecto jurídico, mas o que vale mais é a rede que a gente está se propondo formar. Eu disse, eu sou assistente social, né, até então tenho um campo de atuação mais ligado com a educação popular, organização de grupos, de associação, cooperativa de catadores de material reciclável. Tem uma atuação também bem forte com educação ambiental, saneamento básico, né? E aproximadamente 2 anos aí eu tenho me envolvido mais com esse tema, né, cannabis, e tenho, assim, estar pertencendo e aprendendo, né, com esse grupo e com todas as pessoas durante aí essa caminhada. Então, boa noite para gente. Boa noite, muito obrigado, Mari, nossa vice-presidente empossada. Agora é com você, Regis, meu querido. Legal, pessoal. Pô, obrigado aí pela oportunidade, pelo todo mundo que está presente aí ouvindo. Eu sou Regis, sou naturólogo de formação, tenho uma experiência com fitoterapia, né? Na minha formação, me especializei bastante nessa área, né? E, inclusive, fitoterapia tradicional, Guarani. Então, o uso das plantas medicinais sempre me agradou bastante, assim, né? Esse estudo. E o Derek foi um grande... uma pessoa que abriu os caminhos para mim para cannabis, né, especificamente. Então, sou muito grato a ele que me colocou em grupos, que me ajudou, me ajudou aí a estar aprendendo como que funciona a terapêutica, né, e me mostrando esse caminho de uma ajuda mútua, né, que é algo que acontece nos grupos,
né? Onde uma mãe ajuda um pai, que ajuda uma pessoa que está precisando, né? E esse crescimento conjunto é algo que me ajudou muito, né? E hoje eu, através da minha atuação, né, como terapeuta canábico, eu tento levar essa autonomia para as pessoas que eu atendo, né? E levar esse suporte aí adiante para que todo mundo possa fazer um bom uso da cannabis, que é uma planta, assim, excelente. É isso aí, Regis. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Como eu falei, essa é a primeira live da Sou Cannabis, a associação da cidade de Anápolis, Goiás, mas com atendimento em todo o Brasil. Como não posso deixar passar, né? Eu começo com essa primeira pergunta, e aí na ordem a Paty, a Mari e o Regis pode falar, né? Quem somos, de onde viemos e o que fazemos? Quem é a Sou Cannabis? Paty, conta pra gente um pouquinho. Olha, Thiago, eu acho que eu prefiro começar por de onde viemos, para daí a gente chegar na construção da conversa em quem somos. Eu acho que Joia. é bem importante a gente começar com essa explicação da raiz da onde que a gente nasceu, porque o Regis ele já mencionou o Derek e ele foi uma peça-chave para a gente na construção dessa caminhada, porque o Derek tem essa experiência muito grande em relação à fitoterapia, às plantas de poder e etc., como o Regis trouxe. E o irmão do Regis, que é o nosso querido presidente, o Denver, ele tem epilepsia. Então, vendo essa necessidade, essa possibilidade nesse estudo com as plantas de poder de ajudar o irmão dele, ele foi lá, conseguiu ajudar o irmão, conseguiu, em função das plantas de poder, encontrar uma maneira de ajudar o irmão dele, e a notícia se espalhou. E a partir do momento que essa notícia se espalhou, começou a vir uma grande demanda de pessoas atrás dessa ajuda, de como que esse milagre, como que aconteceu esse milagre. Então, o que a gente está aqui vendo essa demanda crescente, a gente entendeu que a gente precisava trazer informação para essas pessoas, inclusive nessa questão de milagre, né? Nós não temos aqui um milagre, nós temos uma planta medicinal que tem o poder de auxiliar, de trazer qualidade de vida, de auxiliar nas patologias, etc. e tal. Então, a partir do momento que começou a nascer essa demanda, nasceu a ideia de a gente conseguir fazer as coisas do jeito certo, né? A gente tem aqui no Brasil uma situação bastante complicada em relação ao uso da cannabis, ao uso da maconha. Então, existe essa necessidade de a gente se regulamentar para trazer segurança para os pacientes e para todas essas pessoas que precisam de ajuda, de conhecimento, trazer educação, trazer suporte terapêutico para essas pessoas, suprir essa demanda que é cada dia mais crescente em relação à procura pela maconha, pela cannabis. Então, daí nasce a nossa associação. E aí eu acho que o Quem Somos a gente vai distribuindo aí entre a conversa, porque todos nós fazemos parte dessa construção, desse conhecimento, a partir do momento que nos juntamos e decidimos, vamos tentar ajudar, auxiliar tantas outras pessoas que já o fazem para suprir essa demanda, trazendo conhecimento, educação, suporte, atendimento médico, atendimento terapêutico, enfim. Pessoal, por favor. É isso aí. A Paty, que é sócia fundadora da Sou Cannabis, consultora canábica, diretora da Clínica Olhar Verde, fitoterapeuta e homeopata, hoje graduando em práticas integrativas e complementares de saúde. Trouxe um pouquinho aí de onde viemos, né? E a Mari, você pode complementar um pouco para a gente? Depois de apresentar esse currículo da Paty aí, né, eu só posso me sentir extremamente honrada, né, mais uma vez, assim, deixando isso bem explícito de estar pertencendo a essa rede. Então, eu vou falar um pouquinho também, né, dessa organização, né, desse registro da Cannabis, a Cannabis, né, enquanto uma associação, uma organização não governamental, né, da sociedade, ela também está nas associações, né?
Que no Brasil acaba sendo maior a partir de 80, né? O Estado ele não atende às demandas sociais e se junta então para atender essas demandas. Tem a honra aí também de ter o Derek, né, como um padrinho, como um parceiro, né, como uma pessoa que está junto conosco. E aí, com esse objetivo, né, de levar informação, de trabalhar o ser de forma integral, né, não trabalhar só a causa da doença, mas a ser como a cannabis, que é um e o resto da parte aí tem muito mais conhecimento técnico que eu para falar do potencial terapêutico com pouco efeito colateral, né, que essa planta tem. Então, esse grupo, né, se une através de uma rede para formar, então, essa associação, né, com esse objetivo de pesquisar, de estudar, principalmente levar informação, né, de qualidade para as pessoas, para, de uma certa forma, também desmistificar, né, o uso da cannabis, principalmente defendendo a regulamentação e o uso social dessa planta, né. Hoje, a gente, um dos principais causas, né, de adoecimento do ser humano e das mortes, né, são por problemas mais estruturais. É complicado a gente falar de saúde sem falar, né, de uma mudança de perspectiva social. Então, assim, para fechar essa apresentação, ela nasce aqui, né, mas ela é, né, profissionais, de professores, de pacientes que estão aí em diversas partes, né? Hoje mesmo aqui, se a gente fosse apresentar o estado, né, de cada um de nós, cada um está assim num ponto diferente. Então, essa publicação ela vem mesmo com essa proposta, né, de identificar a informação de qualidade e oferecer aquilo que o Estado não tem conseguido, né, atender as pessoas. Então, de forma geral. Obrigado, Mari, nossa atual vice-presidente. E você, Regis, o que é que você nos conta aí sobre a Soul Cannabis e o que é que ela representa para você hoje? A Soul Cannabis, assim, para mim, é uma consequência, né? É uma consequência de um trabalho que ele vem sendo realizado, né? Independente da formalização, né? É algo que está dentro de cada um realizar um trabalho em prol do outro e para romper esses preconceitos, né? Esses obstáculos que a gente tem com relação a cannabis no Brasil. É algo que depois que a gente começa a ter contato, né, primeiro com pessoas que trazem os depoimentos, né, você conversa com alguém que usa e que se beneficia, depois você começa eventualmente, se precisar, usar e ver os benefícios que ela tem, o benefício que isso traz. E cada um da Soul Cannabis, né, eu vejo assim que trabalham de forma ativa, né, e com amor assim a essa causa, a levar para frente todo esse benefício que pode observar e como consequência desse trabalho conjunto, né? Nisso a gente vai se encontrando, a gente vai se conhecendo melhor e num grupo conversa com um, num congresso conversa com outro e numa supervisão vai lá e aprende um pouco com o outro. Então essa troca ela vai
criando vínculos, né? E como consequência desses vínculos estabelecidos, a gente decidiu fazer uma associação, formalizar de fato essa união, né? E diante dessa formalização, a gente conseguir um poder maior para conseguir levar essa causa adiante, né? Então, eu fico muito feliz assim a gente ter organizado dessa forma, né? E fico muito feliz também de saber que outras organizações também se formam, né? Quanto mais associações tiverem, né? E quanto mais as associações puderem se unir também, de certa forma, entre elas, melhor vai ser esse atendimento, esse suporte, esse acesso, essa informação para a população, né? E mais a gente vai conseguir cumprir nosso objetivo, que no final das contas é melhorar a saúde das pessoas, né? Levar qualidade de vida, baixar custo de tratamento, levar acessibilidade, né, para as pessoas, enfim, conscientizar a respeito de algo que tá aí, emergente, né, necessário no momento. Um olhar. Auxiliar na quebra, É isso. auxiliar na quebra do preconceito, né, Regis? Trazer muita informação de qualidade e desmistificar a cannabis como uma planta fitoterápica, né? Que é isso que ela é. E não uma droga como ela é pintada, né? Ou mal pintada hoje pela sociedade, né? Ou mal vista. Agora, nesse momento, a gente vai falar um pouco sobre o que é que a Sou Cannabis faz, né? E aí eu queria saber um pouco sobre o acolhimento, Paty. Você pode contar um pouco como é que funciona o acolhimento? Claro. Primeiro eu quero dizer, Thiago, que é uma honra ter você também conosco. É muito bacana ter você participando da construção. E você faz parte de muita coisa que acontece conosco, de muito pensar em como é que a gente vai atingir as pessoas e mostrar para as pessoas aquilo que a gente precisa. Eu acho que é interessante em algum momento você também trazer a sua fala e a sua experiência, que você faz parte da gente e nós não estamos aqui para ser a Paty, a Mari, o Regis, o nosso presidente, o David. Eu acho que você também tem um papel que é essencial dentro da nossa associação e seria bem bacana se você também contasse um pouquinho daquilo que você faz, porque o teu trabalho é muito importante para a gente e é o que é essencial para que justamente a gente possa chegar nas pessoas. Nós não estaríamos aqui agora fazendo uma live se você não tivesse nos organizado para isso, se você não tivesse nos chamado. Então, veja o quanto é importante o que você faz para que a gente possa estar aqui e mostrar o nosso trabalho para as pessoas. Enfim, terminado esse adendo, temos que falar então sobre o que seria a parte da terapêutica, né? Como é que a gente faz essa questão. O trabalho da Mari, para isso acontecer, também é muito importante, que é essa avaliação social, esse acolhimento, porque a gente busca trazer essa acessibilidade que o Regis também mencionou, para que as pessoas tenham um acesso mais fácil a médico, a terapia, etc. e tal. E o meu papel aqui é o de acolher, é o de ouvir o paciente e trabalhar principalmente com a unicidade dele, porque isso é uma coisa que a planta ensina pra gente. A cannabis, ela tem várias cepas diferentes e cada cepa tem a sua composição. Eu costumo comparar a maconha com uma música, que cada cepa é uma música diferente. E, claro, assim como a música realmente para cada pessoa, você tem um gosto. Então, a cannabis, ela também é assim. As pessoas têm cepas que elas se apegam mais, que servem mais para elas. Então, é importante para você conseguir direcionar o seu paciente, não só na questão de cepa, porque nem sempre isso é tão importante. A maconha em si, em geral, ela é um bem, ela é uma planta de poder. Mas ouvir o paciente, escutar o que ele precisa, entender a raiz do problema dele e trabalhar com a unicidade dele, dentro daquelas questões do sistema endocannabinoide, de quais são as deficiências. Então, é importante para a gente, dentro dessa parte da terapêutica, trabalhar com cada paciente como ele é, como ele trouxe esse problema, como que ele trouxe essa questão, para onde que ele quer levar, o que ele está buscando.
Então, eu acho que a gente, dentro da associação, a gente busca suprir essa necessidade de atendimento único, de poder direcionar o paciente para os diferentes tipos de atendimento que ele precisa, qual médico vai suprir a demanda que você precisa agora, qual é a sua condição, qual é o seu tempo em relação a receber esse atendimento. Então, enfim, a gente busca, a gente está buscando, na verdade, né? A gente está ainda querendo cada vez mais crescer e organizar, porque como nós somos uma associação muito nova, nós também estamos entendendo muito em relação a essa demanda e conforme ela vai vindo, nós vamos tentando nos adaptar da melhor forma possível para receber esses pacientes. Então, como que funciona essa parte da terapêutica com o paciente? É aquilo que eu falei, o receber, o escutar, fazer uma anamnese mais única. Não somos só Regis e eu que fazemos esse papel, nós temos o colega Jean também, que é um excelente terapeuta, que é uma pessoa incrível, que faz um trabalho maravilhoso e tem feito muitos acolhimentos pela associação também. E todos nós buscamos trabalhar exatamente com essa unicidade que eu falei, que é o entender o paciente e saber quais são as necessidades dele e aquilo que ele busca, não só no sentido da cannabis, mas num todo, né? No sentido de realmente ouvir o paciente e poder saber outras maneiras também. O Regis, por exemplo, ele é uma em torno de outras questões do paciente que não só a cannabis. Então, a gente quer e trabalhar, uma coisa que o Regis falou que é importante também, que é trabalhar essa parte do paciente, ter essa autonomia, de ele chegar a um ponto onde ele tem o conhecimento em relação à cannabis, onde ele pode ficar autônomo em relação ao seu tratamento, ele se perceber, que é a coisa, acho que é a coisa mais importante que a planta ensina para nós nesse sentido de ela ser uma música, de ela ter a sua própria unicidade, que é que cada um vai saber se conhecer, vai conseguir se perceber em relação à sua dosagem, em relação à sua necessidade. Então, no decorrer da caminhada e da conversa com o paciente, a gente tenta esclarecer isso para ele, deixar claro para ele da melhor forma possível que ele pode ser independente em relação ao tratamento dele. Eu acho que é isso, pessoal. É muito legal a sua fala, achei muito importante você falar sobre a questão das cepas, né? Eu queria acrescentar que cada organismo é um ser único e nessa unicidade não vai ter uma receita pronta para o tratamento ter sucesso. Nós vamos encontrar o sucesso junto com o paciente. O que eu percebo é que cada corpo vai receber a medicina de uma forma e vai reagir a ela também de uma forma diferente. Então não é como chegar na farmácia e comprar um comprimido de 300 miligramas que vai funcionar da mesma forma para todos os pacientes. Em si, é encontrar a dose adequada para o tratamento e para aquele paciente em específico. Exato. A cannabis ela traz essa proximidade na relação entre o paciente e o médico. Ela está trazendo uma nova linguagem, estreitando essa relação do paciente médico que está tão distante hoje que a gente percebe nos atendimentos que a gente vê da medicina tradicional. Eu queria aproveitar e falar um pouco aqui da nossa equipe médica, que é uma equipe de peso, Dr. Maurício Verderame, né, médico especializado em medicina canábica e em acupuntura. Tem a Paty aqui, que é especialista em consultoria canábica, terapeuta complementar. O Regis, que faz acolhimento e acompanhamento terapêutico, naturólogo, terapeuta canábico, educador, especialista em terapia corporal reikiana. O cara é fera, hein? Dr. Paulo César Treviso Pittencourt, médico neurologista, especialista em medicina canábica e em acupuntura. Doutora Marina Alves Bernardes, medicina psiquiatra, trabalha com homeopatia e medicina canábica. A doutora Indy Regis, né, cirurgiã dentista, terapeuta canabinoides, pós-graduada em cannabis medicinal. A Carla Gregory, nossa Carlota, que é medicina veterinária. Nós também trabalhamos com os pets, pessoal, fiquem cientes. Nós não abandonamos a causa dos pets, eles também merecem, são seres vivos como nós e merecem ser bem tratados.
Além da Carlota, tem o Jean Pierrecini, como a Paty falou, um grande terapeuta, fisioterapeuta evolutivo, estuda constantemente sobre a maconha, a biologia evolutiva, é um dos criadores do coletivo Taquara, tem um trabalho de associativismo muito grande, muito forte e muito importante, né? A Juliana Moraes de Araújo, que é graduada em Química Industrial pela Universidade Estadual de Goiás, professora com experiência profissional em controle de qualidade de medicamentos. A Raquel Albert, que é pedagoga e psicopedagoga, graduanda em neuropsicopedagogia, musicoterapia e análise de comportamento aplicado em TEA, né? O doutor Alessandro Cariello, que é médico neurologista e psiquiatra, prescritor de cannabis medicinal. Então, como vocês podem ver, nós temos uma equipe complexa, multidisciplinar e de peso, para poder dar o atendimento que todo paciente merece, tá? E aí eu queria que a Mari falasse um pouco sobre o acolhimento social, como é que funciona, quais são os encaminhamentos, né? Como é que a gente faz para identificar as demandas. Thiago, primeiro eu também queria aproveitar que você apresentou a equipe toda e deixar assim aberto que a nossa associação, apesar do grupo, muitas pessoas do grupo, né, já se conhecem, outras a gente está formando essa rede agora, né, que cada dia vem crescendo mais. Eu quero convidar, né, as pessoas que queiram também se integrar com o grupo, né, queiram desenvolver pesquisa dentro dessa temática, desmistificar, né, o uso da cannabis, seja social, seja terapêutico, né, para a gente estar cada dia mais ampliando essa rede. Eu acredito que muitas das pessoas que estão aqui conosco hoje já sejam um simpatizante, e é importante a gente estar levando essas informações, né, para outras pessoas também, ampliar, né, o nosso campo de diálogo e de debate. Falando um pouco do acolhimento social, hoje, assim, o acolhimento social dentro da Sou Cannabis, ela está bem relacionado a essa questão, até que a Paty, né, tratou da autonomia, né, do tratamento. Então, eu tenho, né, conversado com bastante pessoas, né, pais, acompanhantes de paciente, exatamente identificando as demandas, né, necessidades, fazendo os encaminhamentos para os especialistas que estão dentro da nossa rede, né, se não tiver dentro da nossa rede, busco informações com relação também ao que essa pessoa tem acesso de direito ao SUS, né, para orientá-la com relação também a benefícios sociais, né, BPC, LOAS, né, e acessar tanto política pública e social, né, que a gente tem disponível, e também, junto com essas pessoas, iniciando um processo de rede, né, a gente começar a montar grupo, né, a gente está exatamente nesse processo de montar grupos de apoio com pacientes que têm câncer, pacientes que têm autismo, né, para passar também informações não só ligadas ao tratamento com o uso de cannabis, mas tratar de forma integral, né, tanto a questão psicológica, nutricional, né, humana, ambiental. Então, assim, a gente está ampliando essa perspectiva de trabalho, né, e quando eu abro o leque, né, para que outras pessoas também venham construir com a gente e fortalecer essa rede. E com relação à autonomia do tratamento, uma ação assim, que a gente tem trabalhado bem forte no campo social tem sido essa questão de acompanhar os pacientes na orientação da organização dos documentos para solicitação do HC e do cultivo, né, individual. E aí, só esse trabalho já dá bastante pano para manga, né? Porque é uma questão burocrática que demanda, assim, vários processos, né? Organização de relatório, de laudo. Eu também, né, com anamnese, elaboro relatório e laudos de acompanhamento dessas pessoas, né? E muitas pessoas, né, que têm conversado com a gente são pessoas em situação de vulnerabilidade sociais, né, mães, chefes de famílias
inclusive, que vive, às vezes, só do auxílio, né, do filho, e tenha toda uma dificuldade com relação ao uso da internet, né, e que esse medicamento tem, assim, sido divisor de água, né, sem o medicamento, realmente, as famílias não conseguem ter qualidade de vida. Então, um trabalho, assim, bem forte tem sido essa questão, né, de acompanhar esses pacientes na organização desses documentos para a gente estar requerendo, né, esse habeas corpus para o cultivo individual. E aí a gente depara, né, com um problema de pouco acesso à internet, né, ter que orientar essa pessoa a fazer cadastro na Receita Federal, cadastro na Anvisa, né, para organizar um calhamaço de documentos. Então, assim, acessibilizar, né, o uso, acessibilizar o tratamento não é uma coisa, assim, muito simples. Então, o trabalho social, hoje na Sou Cannabis, ele está bem, assim, direcionado a esse processo, né, a essa organização, tanto de encaminhamento, de formação de grupo, de elaboração de relatório, de laudo e de acompanhamento dessas famílias a estar requerendo aí de forma jurídica essa solicitação para o autocultivo, né, cultivo individual. Então, de forma geral, é isso. Vou deixar aí para a gente seguir o diálogo. Antes do Regis, eu queria só reforçar a fala da Mari, né, trazendo que nós temos a doutora Daniele Tamanini, que é advogada especialista na área de cannabis, né? Ela que auxilia nos processos jurídicos e na condução dos H6, dos processos de H6 para autocultivo, e é uma das nossas convidadas para o nosso ciclo de lives. Se eu não me engano, vai ser a terceira live da Sou Cannabis com a doutora Daniela, onde ela vai falar sobre o suporte jurídico, os novos caminhos de HC e como conquistar um HC para autocultivo através do processo jurídico. Regis, você que é responsável também pelo apoio terapêutico, diz pra gente qual a importância desse apoio, desse acompanhamento terapêutico no tratamento com a cannabis medicinal. O quão é importante a condução desse trabalho junto ao paciente, trocando informações ativamente, né, onde o paciente também é responsável pela condução do seu tratamento, né, e é onde ele que vai dizer qual a melhor dose e onde ele se sentiu melhor. Então explica pra gente como é que funciona esse apoio terapêutico e esse acompanhamento. Tá. Bom, a cannabis ela tem uma característica bem peculiar, assim, né? Que é o fato de a gente não saber exatamente qual que é a dose adequada de princípio, né? É algo que é bastante flexível. Então, o que a gente faz, geralmente, é começar com uma dose e alcançar a dose terapêutica, né? Quando um médico faz uma receita, ele receita uma dosagem e ele pede para que aquela pessoa vá aumentando a dose até chegar no resultado terapêutico. Só que isso parece simples, mas nem sempre é tão simples, né? Então a pessoa, durante esse processo de aumento de dosagem, várias coisas podem ir acontecendo, né? Até coisas mais simples, do tipo, ela ouve falar que uma coisa, é em dúvida, vai que eu tomo mais e dá problema, e vai que... Ou sente uma sensação diferente e se pergunta, se questiona se aquilo tá certo, se aquilo tá tudo bem. Então, o fato de a pessoa ir trazendo as sensações dela, os questionamentos, os desafios que ela vai passando com esse aumento de dosagem, e a gente ir orientando, né? Não, faz assim, muda a dose da noite, muda, tenta esse suporte, ou pelo menos dar confiança para ela, não, isso aí faz parte, acontece isso mesmo no tratamento, né? Isso faz com que a gente que a pessoa alcance o resultado de uma forma muito mais eficiente, né? Muito mais eficiente, muito mais segura, muito mais rápida, né? Então,
E outra, a gente vai trazendo para ela essa questão da autonomia também. Por quê? Porque não tem médico, não tem terapeuta, não tem ninguém que vai conseguir orientar de uma forma adequada se a pessoa não trouxer, não tiver uma auto-observação e conseguir trazer, né, aquilo que está acontecendo com ela. Então essa troca, ela é extremamente enriquecedora, né? Ela é fundamental assim para a gente conseguir chegar num ponto de forma mais eficiente, né? Claro, isso é possível ser feito sozinho, mas nem sempre, né? Tem hora que a pessoa pode passar uma certa dificuldade para encontrar essa dose terapêutica, né? E cada pessoa é uma pessoa, então precisa desse olhar que a Paty trouxe, né? Esse olhar bem individualizado mesmo, de entender o que está passando, o que está acontecendo ali naquela situação muito específica, que às vezes é até assim, são pessoas que já têm até uma certa experiência, mas de acordo com a situação da vida, aquela experiência com a cannabis pode ser ainda diferente do que em outros momentos, né? Então, é muito importante estar levando em consideração todos esses aspectos, né? Aspectos de relação com a família, aspectos de alimentação, aspectos de sociais e fisiológicos, né? Questões fisiológicas, questões emocionais, né? Questões internas ali que a pessoa já de repente está com uma dificuldade. Então, esse acompanhamento terapêutico, ele facilita bastante isso, né? Facilita bastante, alivia uma sobrecarga no médico, né? Que às vezes o médico não dá conta de fazer todo esse acompanhamento com tantos pacientes, né? Então, esse suporte terapêutico, o médico fazendo uma prescrição e a gente dando esse suporte, né? Levando em consideração todos esses aspectos, na nossa experiência, pelo menos, essencial. Excelente, assim. Né? Consegue acelerar eu gostaria de fazer um adendo a essa fala do Regis, Thiago, por favor. Que Fica à vontade, eu achei muito importante uma coisa que o Regis trouxe, e eu acho legal destacar isso, porque é a importância do nosso trabalho no sentido da terapêutica, tanto do meu quanto do Regis, do Jean, enfim, que é trazer também para as pessoas que é importante que elas não comparem a dose, porque a gente recebe muitos pacientes, muitos questionamentos dos pacientes em relação, mas a minha vizinha toma tal óleo, tem tal efeito e toma tantas gotas, e o que a gente precisa, o nosso trabalho aqui, é justamente de fazer as pessoas entenderem essa parte da unicidade e entenderem que você pode ter o mesmo peso, a mesma altura, a mesma patologia de outra pessoa, mas eu não gosto de usar a palavra deficiência, mas foi a que me veio agora em mente, a deficiência do sistema endocannabinoide de pessoa para pessoa é diferente. Então, por isso que a gente traz essa palavra tão importante, que é a unicidade do ser, ou seja, não compara a dose. É muito importante o acompanhamento terapêutico, porque ele vai trazer todas essas questões que o Regis colocou. Você vai trabalhar com questões particulares da pessoa, que estão relacionadas aos hábitos de vida dela. Então, isso nos faz... nos auxilia para entender. Questões psicológicas também são muito importantes. Então, o paciente ele pode ser sensibilizado ao uso por questões psicológicas, por questões físicas, por questões de alimentação, por tipo de alimentação, por tipo de atividade física que faz. Então, um dos nossos papéis também é esse, fazer as pessoas entender que por mais que aquela pessoa tenha a mesma patologia, idade, altura, peso que você... essa pessoa pode precisar tomar X óleo, Y gotas, e você tem que tomar Z gotas e W óleo. Então, cada um é cada um e a gente tenta trabalhar em cima dessa unicidade. Então, enfim, só queria complementar a fala, era isso. Daí a importância do acompanhamento e do apoio terapêutico, não só no estreitamento da relação do paciente com essa pessoa que está fazendo acompanhamento, como também... né, na segurança que o paciente sente, está sendo acompanhado e não está se sentindo só
numa medicina que, apesar de ser milenar, né, ela está sendo popularizada hoje como medicina fitoterápica, né, e existe ainda muito preconceito em torno da maconha, em torno da cannabis medicinal. E é isso que a gente tenta quebrar, né, através da Sou Cannabis, trazendo informações fidedignas, verdadeiras, né, quebrando esse paradigma do preconceito que hoje impede que a cannabis ela realmente seja regulamentada, né? A gente sabe que existe diversos interesses que impedem a regulamentação da cannabis e o preconceito hoje ainda é muito forte e impede o desenrolar da coisa num olhar mais positivo. Nesse momento a gente tem uma pergunta, eu acho que era bom a gente esclarecer, a Cleilza, ela pergunta se crianças de TEA, de 3 anos e 7 meses, não verbal, se a cannabis ajudaria na liberação da fala, né? Ela pergunta também se causa dependência a longo prazo. E eu já adianto que em qualquer patologia já há especialistas e médicos que defendem que a cannabis seja a primeira forma de tratamento. Então, quem pode falar um pouco sobre o tratamento da cannabis em crianças autistas? Paty, Regis? Eu posso tomar essa frente por ser mãe TEA. Eu, além de ser terapeuta, também sou mãe de uma menininha autista, pequenininha, ela tem 1 ano e 8 meses. Primeiro é importante ressaltar e responder essa pergunta sobre a dependência, que é uma coisa assim que vem de um tabu que a cannabis carrega, né? De que é uma droga. Mas enfim, é importante a gente entender aqui que nós estamos trabalhando com uma coisa que é um medicamento. Então, se você pegar um medicamento que está lá na farmácia e tomar sem qualquer informação, tomar do jeito que quiser, uma quantidade grande desse remédio, esse remédio vai te intoxicar. E nós estamos falando aqui de uma planta de baixa toxicidade. A cannabis, a maconha, ela não é uma planta tóxica. Então, não vai, se você tratar o seu filho com a cannabis, ele não vai ficar dependente. Uma outra coisa muito importante é que nós não vamos sair dando a reveria essa medicação. Como o Regis trouxe, a gente faz todo um trabalho em relação à dosagem. Então, é feito todo um protocolo, a gente vai fazer uma leitura do quadro clínico desse paciente e vai seguir um protocolo de ajuste de dosagem para poder medir as respostas desse paciente. Então, resumindo, você não vai ter, a sua criança ela não vai ficar dependente da medicação. Respondendo sim, a cannabis pode trazer evoluções incríveis em relação ao uso do medicamento para que você possa desenvolver fala e qualquer outros problemas cognitivos que possam vir a surgir. E o que era a outra pergunta mesmo? Era a questão de se ia tornar dependente, se poderia resolver... E se liberaria a fala. Não, essa eu já respondi, mas tinha mais uma. Eram três coisas, eu acho, que você acabou mencionando. Aí ele comentou sobre a questão, ele adiantou, né, a questão de ser uma primeira opção terapêutica. Sim. E aí eu acho que tem a ver com essa questão da baixa toxicidade, né? Você tem inúmeros medicamentos que podem ajudar na questão de várias doenças, mas especificamente nessa questão aí da fala, vamos supor, né? Se ele toma algum medicamento aí pela questão do autismo. A cannabis, certamente, ela tem um risco muito menor do que qualquer medicamento desses que ele eventualmente venha tomar da farmácia, né? Então, como possibilidade terapêutica, é plausível que a gente use ela como primeira opção. Caso não dê certo, a gente parta para uma opção mais agressiva, né? E não o que acontece no geral, que tenta tudo que é o mais agressivo possível para daí não funcionar e aí vamos tentar a cannabis. É uma ordem inversa e muito dessa ordem construída por conta do preconceito e toda a criminalização que foi
construída aí durante décadas em torno da cannabis. É legal a gente trazer aqui nessa fala, que também faz muito parte do trabalho que eu e o Regis desenvolvemos, que é as questões de interações medicamentosas, né? A gente, como terapeuta, também trabalha isso na hora de fazer essa leitura de quadro clínico do paciente, entender que medicações que ele já toma, consultar e trabalhar junto com o médico que está fazendo esse atendimento, a possibilidade de desmamar algumas medicações e de o paciente não precisar ficar tomando medicações que possam vir a ser mais tóxicas e agressivas do que um óleo de cannabis que vai estar sendo tomado numa dose mais controlada. Então tem também essa questão de que pode haver sim interação medicamentosa com algumas coisas, mas a gente como terapeuta trabalha e escuta o paciente, trabalha essa unicidade dele e trabalha dentro da limitação que essas medicações que ele já possa fazer uso impõem. Então a gente tenta trabalhar isso da maneira mais responsável e cuidadosa que seja possível. Então, quanto mais informações o paciente nos traz, melhor a gente consegue trabalhar o uso do óleo. Mas só para resumir, respondendo as perguntas da pessoa, pode sim usar, pode trazer muita evolução cognitiva. É importante entender que a cannabis ela também não trabalha sozinha. Tanto é que a gente tem, por exemplo, o trabalho na associação da Raquel Alberti, que é a nossa psicopedagoga. Por quê? Não adianta você ter uma criança por exemplo, e dar o óleo para ela e esperar que ele magicamente faça alguma coisa se você não souber estimular e trabalhar a cognição que ela vai começar a desenvolver. Então, é muito importante existir esse trabalho integrado. É por isso que, dentro da Soul Cannabis, a gente vê essa importância em integrar os trabalhos. Por exemplo, eu atendo um paciente, eu pego informações desse paciente e a Mari vai fazer depois a recepção do atendimento da parte dela. Então, eu consigo trocar informações com a Mari. Então, a gente vai encaminhar esse paciente para o médico, a gente já consegue trocar informações. O médico atende, ele traz informações para nós também sobre esse atendimento, para que a gente possa trabalhar com o paciente da melhor forma possível dentro dessa unicidade dele. Então, a gente vai fazendo esse trabalho integrado entre todos os profissionais para conseguir atender o paciente da melhor forma possível, unindo essas informações. Então, é uma construção, galera. Não é fácil, mas a gente está aí, tá na luta. É isso aí. Tem uma pergunta interessante aqui que eu acho que vale a pena a gente responder, da Shelly. O Derek, inclusive, deu uma adiantada aqui, mas era bom a gente dar uma complementada. Que ela é doula e ela faz acompanhamento de grávidas. E ela pede assim a orientação de como pode ser esse acompanhamento com grávidas que utilizam cannabis, se há algum efeito adverso, né? Quais os cuidados que devem ser tomados, enfim. Como é que funciona a cannabis na gravidez? Olha, assim, da minha parte, o que eu teria para dizer sobre isso é que não existem ainda estudos conclusivos a respeito do uso, tanto na gestação quanto na lactação. A gente sabe que, sim, o consumo do THC ultrapassa rapidamente a placenta, mas a gente também sabe que existem medicações para as questões quando a grávida se sente enjoada, etc. e tal. Existem medicações que são muito fortes e tóxicas que são usadas para controlar esse tipo de sintoma. Então, volto a dizer que a cannabis tem uma toxicidade muito baixa. Então, existe relato de muitas mães que usam para controlar esses sintomas incômodos de enjoo, de falta de apetite, etc. e tal. Mas não existe, até o meu conhecimento, estudos que sejam conclusivos. Nós temos um estudo de uma doutora que foi feito na Jamaica, eu não me recordo o nome dela agora, Melanie Dreyer, se eu não me engano. Ela fez um estudo com mães jamaicanas que fizeram uso e, assim, a princípio, resumindo aqui, o estudo dela concluiu que o uso da cannabis não trouxe nenhum tipo de... não prejudicou as crianças, os bebês, e sim trouxe benefícios para a mãe. Então, eu imagino que em questões de parto,
volto a dizer, não temos estudos conclusivos, mas é sim uma planta que vai promover relaxamento, que vai promover calma para um momento que é muito importante. Aí a gente tem, talvez até o Regis pudesse ter alguma coisa para dividir com a gente, porque ele até... A companheira dele trabalha, faz esse tipo de trabalho, e talvez ele tivesse algum conhecimento para dividir em relação a essa parte do parto também. Não sei se você discute, sabe isso. Tem. Eu acho que ela tem uma experiência extremamente positiva, assim, né? Na questão, falando assim, bem na questão do parto, né? Tem momentos que a Marcela, né, minha companheira, ela é terapeuta também, então ela consegue identificar o momento, faz uso da cannabis, sabe usar a cannabis também. Então ela consegue identificar o momento que a planta pode ser bem usada, entendeu? Então ela relata assim vários partos em que ela sugeriu o uso e foi assim fantástico, né? Claro, dentro do conhecimento dela e indicação assim, ela realmente já teve muitos bons resultados para melhorar a dilatação, né? Eventualmente uma distócia que tem alguma coisa enroscada, a gente sabe, né? Eu já falei sobre o contexto psicoemocional, que eventualmente tem alguma questão. A cannabis, ela vai atuar numa forma bem ampla no organismo, então ajuda essas questões também. Então, num trabalho de parto que você tem uma confluência ali onde a coisa tem que acontecer, né? Tá tudo ali, de alguma forma vai nascer, então tudo muito intenso, você consegue com um uso adequado da cannabis fazer ter bons resultados, né? E com relação ao uso na gestação, eu diria assim, né? Não tem nenhum estudo conclusivo que diga que é bom ou que é ruim, né? Mas a gente tem séculos aí de experiência e sem nenhum problema grave relatado, orgânico decorrente do uso exclusivo da maconha, né? Então, assim, o nível de segurança que a planta traz me permite assim afirmar que se a pessoa sentir que é uma ferramenta adequada para ela, procura uma ajuda, vai atrás de um médico, né? Recebe uma orientação, faz um uso consciente, né? Orientado. Eu acho que não teria problema, e os benefícios que você pode ter, eles provavelmente vão superar os riscos que você eventualmente pode ter. Em relação a esses estudos não conclusivos, só para complementar, é importante falar que os estudos eles são feitos de forma, e esse é um papel da Soul Cannabis também, né? Trabalhar em relação à pesquisa organizada, não só nesse fator, mas em vários outros. Mas que são os estudos que existem, que inclusive demonizam a cannabis em relação ao uso durante a gestação, esses estudos não isolaram fatores muito importantes que são necessários numa pesquisa, como o fator social, o nível de acompanhamento que essa gestante está tendo, se ela está tendo o acompanhamento ou não está tendo o acompanhamento, se ela fez uso ou não de outras substâncias. Então, geralmente são estudos feitos de forma mais generalizada, que não estão separando se essa gestante fez uso de tabaco, se ela fez uso de drogas tóxicas, se ela fez uso de álcool. Então, por isso que nós mencionamos dessa forma, estudos não conclusivos. Então, só para complementar essa fala, porque eu acho bem importante destacar isso em relação a essa e a muitas outras pesquisas também que são feitas em relação a cannabis, que a gente tem aí o exemplo da pesquisa dos macaquinhos, né, que é usada até hoje, que os macaquinhos morreram depois de eles fazerem um estudo para saber se a cannabis era tóxica ou não. Então eles botaram lá a máscara nos macaquinhos e ficaram injetando fumaça constantemente nos macaquinhos,
e acabaram concluindo, então, que a cannabis é tóxica e mata. Só que, na verdade, não foi a cannabis, os compostos da cannabis que mataram os macaquinhos, e sim o fato de eles ficarem constantemente recebendo a fumaça ali. Só explicando, a live do Instagram ela tem um tempo limite, se eu não me engano, de 50 minutos, né? Nós já estouramos esse tempo, por isso que encerra automaticamente. Mas, de qualquer forma, eu vou aqui aproveitar a deixa da Paty, né? Eu queria agradecer à família Sou Cannabis pelo convite de fazer parte desse grupo, dessa associação. Eu sou Thiago Sodré, sou diretor de comunicação da Sou Cannabis, mas eu não trabalho sozinho, tenho uma equipe muito boa que nos dá o suporte. Tem a Bárbara Gael, que é revisora, além de ser paciente canábica, né? Tem a Carla Gregori, que dá muito apoio na parte de conteúdo, além de ser veterinária. Tem o Augusto Saraiva, que é paciente, um cara expert aí nas mídias sociais, enfim, na área de TI. A Thaís Castilho, que é nossa jornalista, produtora de texto, excepcional. Ela tem produzido bastante informação e conduzido de forma bem séria assim, esse trabalho. E a Thaís de Albuquerque, que é quem faz o nosso Instagram ficar bonito do jeito que ele é. Então, galera, muito obrigado pela presença de vocês. A Sou Cannabis vai dar continuidade ao seu ciclo de lives. A próxima live na quarta-feira, muito possivelmente com o Pedro Nicoletti, o Nico. Vamos falar de cultivo e extração e a legalização lá no país do México. E é isso aí, vamos ficar com a musiquinha da curiosidade. A live ficou gravada no nosso GVT. Se vocês quiserem recuperar alguma fala, por favor, entrem no nosso link lá do Instagram e procure a live gravada Sou Cannabis, quem somos e para que viemos. Um abraço, galera, e boa noite. Obrigado, Mário, obrigado, Regis, obrigado, Paty. Vocês foram muito bem.